Oi, gente, eu sou a Helena Martins de Oliveira e hoje eu tô aqui na Reserva Natural do Alpinista Valdemar Niklevics e eu gostaria de apresentar para vocês um tópico de extrema importância, que é a relação da saúde mental com a natureza. Então, a gente sabe que hoje em dia os níveis de consumo da internet são altíssimos e a luz azul do seu celular, ela estimula uma produção de um hormônio chamado cortisol, que é mais conhecido como hormônio do estresse. Ou seja, as pessoas acabam ficando perturbadas com chuvas de conteúdos, muitas vezes inúteis e que não vão acrescentar nada na sua vida. Eu sei que esse tempo que você gasta na sua vida, muitas vezes com coisas inúteis, deveria ser gasto em um tempo de qualidade em um lugar com natureza. Por isso, hoje eu vim te apresentar os benefícios de você estar em um lugar na natureza e também te mostrar lugares aqui pertinho no Paraná que vão te levar a experiências incríveis e inesquecíveis em ambientes como esse. Existem muitos estudos hoje em dia que nos provam o quanto esse contato com a natureza é fundamental. Por exemplo, o Green and Blue Spaces and the Mental Health, que é espaços verdes e azuis e a saúde mental. E também a OMS fez um estudo sobre isso. Esses dois estudos nos mostram o quanto que o humor e a nossa mentalidade podem ter uma melhora, podem se desenvolver muito bem em espaços como a natureza. Aqui a gente está num rio, também na Reserva Natural do Alpinista Valdemar Niklevics, e de verdade, não tem como se sentir mal em um lugar como esse. Então, gente, agora eu tô aqui com a Cris e eu queria te perguntar, Cris, qual que é o seu tempo médio semanal de horas no celular? Peraí, deixa eu ver rapidinho. 8 horas e 41 minutos. Tá, e assim, você costuma frequentar lugares com natureza e tudo mais? Raramente. Então, gente, com esses dados e usando o exemplo da Cris, a gente pode ver que a juventude hoje em dia, ela realmente está cada dia mais distante de manter relações com frequência com a natureza. E isso futuramente pode gerar uma sociedade de pessoas frustradas, sobrecarregadas de tanta informação inútil. Com todos os dados que coletamos até agora, vemos o quanto é importante pedirmos para adolescentes e crianças se desconectarem mais de seus celulares e passarem a ter uma vida mais real e menos virtual. Como já percebemos anteriormente, o contato com a natureza é muito importante. Por isso, a Mariana Napolitano, gerente do WWF World Wild Fund, ou Fundo Mundial da Natureza, apresentou dados de um estudo muito importante. Por isso, eu gostaria de te recomendar locais aqui dentro do Paraná que vão te trazer uma nova perspectiva sobre a natureza aqui no nosso estado. Aqui no nosso estado, nós temos diversas maneiras e lugares onde você pode viver experiências incríveis, assim como essa que estamos vivendo na Reserva Natural do Alpinista. A constância nesse tipo de passeios irá te ajudar em várias áreas e momentos da sua vida. Por exemplo, no seu relacionamento com familiares, amigos, ou até mesmo no seu trabalho ou nos seus estudos, já que a sua mentalidade vai se desenvolver. Na cidade de Curitiba tem o Parque Barigui, que é um lugar super legal que vai te trazer momentos de lazer e diversão, dado ao fato de que já existem atrações dentro do próprio parque. Gente, olha só o tanto de benefícios de você passar só alguns minutinhos do seu dia na natureza. Vale a pena você tentar. Bom dia a todos! Hoje estamos aqui na Reserva Natural do Alpinista Valdemar Niklevics. Vamos explorar um pouco sobre esse grande lugar e descobrir um pouco do seu tipo de turismo. Seria ele um ecoturismo ou um turismo sustentável? Vem comigo que eu te ensino tudo hoje. Mas antes de falar qual o turismo ideal para esse lugar, eu vou introduzir um pouco deles, a começar pelo ecoturismo, que é uma forma de turismo com foco na preservação ambiental e cultural, que inclui trilhas e observações da natureza, com baixo impacto, educação ecológica e apoio às comunidades locais. Por outro lado, o turismo sustentável promove viagens que respeitam o meio ambiente, a cultura local e as comunidades, buscando minimizar impactos negativos, apoiar a preservação ambiental e gerar benefícios econômicos para os locais. Agora estamos aqui com a presença ilustre do nosso Valdemar Niklevics. Tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Valdemar, deixa eu te perguntar, você como uma pessoa que cresceu em meio à natureza, como você mesmo falou,
desde de cedo já tinha envolvimento com a mata, com os rios, com tudo. Qual, na sua visão, o melhor tipo de turismo atualmente? O ecoturismo ou o turismo sustentável? Bom, tanto o turismo sustentável como o ecoturismo são boas formas de você levar conhecimento às pessoas, né? Agora, o turismo ele leva alguns tipos de nome. Tipo, tem o turismo de experiência, turismo pedagógico, né? Todo turismo onde o visitante, digamos, está preparado para receber essa informação, esse conhecimento, e se a estrutura do local, se o dono do empreendimento turístico, digamos assim, também tiver esse preparo para transmitir esse conhecimento, ele é melhor do que o turismo espontâneo, ou quando aquele visitante ele não tem essa integração natural com a natureza, essa vocação de se integrar com a natureza. Aí o turismo ele pode ser, digamos, predatório, né? Quando alguém vem aqui para caçar, né? Quando eu venho aqui para colher espécies vegetais, né? E diferente daquela pessoa que vem aqui para entender melhor como funciona um ecossistema, que tipo de bioindicadores a gente tem aqui naturais, que tipo de serviços ecossistêmicos a natureza nos proporciona, né? E, enfim, eu acredito no turismo pedagógico, tanto que aqui na Reserva Natural a gente não abre ao turista convencional, nós não aceitamos pessoas que não sejam de uma escola ou de uma empresa. Aqui o turismo, digamos, ele é organizado, voltado para grupos, né? E escolas, alunos do ensino fundamental e empresas que hoje também precisam entender um pouco como funciona a questão da sustentabilidade na prática, né? Então aqui nós foco a educação ambiental e a questão voltada para empresas de sustentabilidade. É um outro tipo de turismo, mas com uma vocação diferente e um pouco mais pedagógico, né? E, enfim, porque receber hoje o turista, ou nem o turista, né, que causa algum tipo de dano à natureza, a gente não quer, né? A gente quer criar essa consciência ambiental da importância da preservação ambiental e desses remanescentes, ou seja, do que restou da natureza, porque infelizmente restou muito pouco do que havia antigamente, e nos ajude a preservar, né, esse ambiente. Perfeito. Aproveitar o que ainda nos resta, né? Aproveitar ainda que nos resta e tentar fazer com que esse visitante se torne um aliado na preservação ambiental, né? Então, a partir do momento que eles conhecem a importância desse remanescente, do que resta, ele se torna um preservacionista também, né? Ele entende o quanto é importante isso aqui para a fauna, né? O quanto é importante essa floresta para nós, seres humanos, e passa a valorizar melhor essa floresta do jeito que ela ainda existe, né? Porque hoje em dia as pessoas não pensam muito ainda nas consequências do que é destruir uma floresta, né? E do que isso impacta a vida não só da natureza em si, da fauna e da flora, mas para nós seres humanos. É bastante preocupante, porque ainda porque o que sobrou ainda é muito pouco do que havia, né? E nós estamos sofrendo hoje com diversos problemas ambientais, enchentes, incêndios, em razão desse desequilíbrio ambiental que nós fizemos hoje. Perfeito. Muito obrigado, viu? Imagina, a vocês. Após a resposta do nosso querido Valdemar Niklevics, chegamos à conclusão que nos dias atuais o mais indicado dos tipos de turismo seria o turismo ecológico ou, como bem conhecido, o ecoturismo. Como ele mesmo disse, aqui na Reserva do Alpinista não é permitido a entrada de turistas convencionais. São abertas pequenas exceções para grupos escolares do ensino fundamental ao ensino médio e grupos de empresa, que vem aqui visando sempre o ecoturismo, que é uma forma de turismo que foca na preservação e inclui as pessoas em suas áreas naturais, colocando trilhas e observações da natureza. Aqui, nessa parte da reserva, em frente ao rio Palmital, podemos encontrar algumas pegadas de animais, que parecem ser garças, e aqui, essa, que é um pouco maior, podemos ver
E eu acho que é uma capivara, que é um animal típico aqui do nosso Paraná. Olha que bela vista, com água corrente, o som, os animais do lado de lá. Aqui podemos ver também que os animais vêm de trás, vêm de outros lados e passam por aqui para seguir em direção àquela... Finalizando agora, gostaria de agradecer você e a toda a sua equipe. Primeiramente por nos receber aqui na sua reserva e segundo pelo mel, que a gente viu como toda a produção é feita e a gente vai levar um potinho para casa. Muito obrigado, viu, por nos receber aqui. Foi um prazer. Voltem sempre. Pode deixar. Muito bom dia, meu nome é Murilo Pofo e hoje estamos aqui na Reserva Natural do Alpinista Valdemar Niklevics. Hoje eu vim falar sobre alguns dos problemas turísticos que podem ocorrer se Valdemar não tomar conta deste local e pretender transformá-lo no futuro em um local turístico para as futuras gerações que tanto esperaram, vamos dizer assim, por este lugar de preservação ambiental. Estamos aqui agora na região da Reserva Valdemar Niklevics, perto dessas árvores, para explicar alguns dos problemas que podem ocorrer no futuro se Valdemar pretender tornar esse lugar um local que as pessoas possam fazer turismo. Um dos primeiros problemas é a poluição do ar, ocorrendo em vários lugares turísticos do mundo por conta de empresas que colocam lojas, também pessoas que fumam às vezes, isso pode poluir o ar e afetar as árvores. Mas acho que esse problema já foi resolvido pelo Valdemar, por conta dessas árvores, já muito para isso, por conta do bioma, e nós queremos filtrar esse ar de uma forma que seja sustentável. Outro problema que pode acontecer é o problema da poluição causada pelos próprios turistas. Deles começarem a chegar aqui e não estarem nem aí para simplesmente o projeto da vida de um homem que se doou para que o futuro tivesse um mundo um pouco mais sustentável. Então, essa despreocupação pode causar muitos problemas para esta reserva, deixando o legado de Valdemar Niklevics de uma forma manchada. O último tópico é o incômodo dos animais. Existem aqui vários animais, ou principalmente com hábitos noturnos, que buscam aqui um refúgio, pois não tem homens, não tem nada que os incomode, não tem barulho de cidades, não tem nada. Então eles podem aproveitar aqui do jeito que eles querem. Mas os seres humanos, a gente sempre incomoda de alguma forma. Mesmo que a gente não perceba, às vezes a gente tenta brincar com eles, ou tenta incomodar eles jogando coisas, ou até a nossa presença pode incomodá-los. Então esses são os problemas que podem ocorrer nesta mata se o Valdemar não tomar precauções, se ele quiser tornar esse local um local turístico para o futuro. Ok, estamos aqui. Esse foi um passeio muito bom, por conta dessa reserva demonstrar o quanto é importante preservar a fauna e a flora desse bioma que nós estamos. Então espero que este casal que nos acompanhou tenha bastante tempo de vida e que possa ter um legado muito bom para as futuras gerações. Oi pessoal, meu nome é Giovana e hoje a gente está presente na Reserva Natural do Alpinista, idealizada por Valdemar Niklevics. Aqui a gente tem o reflorestamento de araucárias nativas da região. Pode ir. Niklevics criou essa reserva com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a necessidade da reflorestação ambiental. O turismo é sustentável, pois existe a presença da conscientização da necessidade da reflorestação ambiental. Também existe o plantio de araucárias que pode ser feito pelas próprias pessoas que vêm ao turismo ao local. Aqui nessa reserva tem uma forte presença de árvores. Tem muitas árvores aqui, tem pra lá, tem pra cá, tem pra todo lugar que vai ter árvore aqui. Isso também é da natureza. E esse lugar que eu tô passando aqui é uma estrada onde a gente caminha normal. Onde a gente caminha, é isso. Mas tipo, imagina, em vez de ser uma estrada que a gente passa tipo, a pé andando, uma estrada de ferro onde, sei lá, 3 trens passam. É muito estranho porque tipo, passa no meio da natureza, né?
Só que esse é o caso da Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá e da Estrada de Ferro da Serra do Mar. Só que como eu não tô em nenhuma das duas nesse exato momento, eu só vou mostrar como é a beleza da Reserva Natural do Alpinista, enquanto eu falo o que eu tenho pra falar pra vocês. Sabendo que as ferrovias são muito importantes para a produção de diversos produtos, normalmente as pessoas pensam, foram pessoas lá do topo do governo que decidiram construir essas ferrovias, né? Mas nesse caso, o responsável, ou melhor, os responsáveis por esse ato, foram os irmãos Rebouças, que são dois dos maiores engenheiros do século XIX no Brasil. André e Antônio Rebouças, ambos nasceram na Bahia e eram netos de uma mulher escravizada alforriada e de um alfaiate português. Seus pais, Antônio Pereira, foi um advogado, deputado e conselheiro do imperador Dom Pedro II, e Carolina Pinto Rebouças foi uma mulher negra livre. Desde muito cedo, eles eram bem determinados e buscaram aprender sobre engenharia, tanto que em 1854, eles ambos ingressaram juntos no curso militar de engenharia do Rio de Janeiro, e depois se mudando para a França e para a Inglaterra, o que foi onde se especializaram na construção de portos, estradas e também nas ferrovias. Quando eles voltaram para o Brasil em 1862, ambos foram contratados pela Corte Imperial para supervisionar obras de fortificação no Porto de Santos, Paranaguá e em Santa Catarina. Então você pensa, eles começaram sem nada, foram por curso de engenharia lá no Rio de Janeiro, e depois eles foram para a França e depois para a Inglaterra para depois ser contratados pela Corte Imperial. Eles são muito bons do que eles fazem. E depois disso, eles tiveram, além disso, eles tiveram a melhor ideia, a maior ideia de ferrovia nacional. A Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá, que pelo nome está aqui no Paraná. Ela começou em 1880, terminou em 1888 e envolveu cerca de 9 mil trabalhadores. A ferrovia tem 110 km de extensão e 14 túneis. Antes dela, havia apenas uma ligação entre o litoral e o Planalto Paranaense, que era a Estrada da Graciosa. Infelizmente, um dos irmãos, o Antônio Rebouças, não conseguiu ver o projeto finalizado, pois apenas em 1874 ele morreu vítima de tifoide. Mas já André, por outro lado, ele conseguiu concluir o projeto e, além disso, ele também serviu na Guerra do Paraguai. E no seu tempo no Rio de Janeiro, ele também se aproximou de figuras como Olavo Bilac e o Machado de Assis, que se tornou uma das principais vozes da classe média negra no Brasil contra o movimento abolicionista. Hoje estamos na Reserva Natural do Alpinista, o mesmo lugar em que há séculos atrás foi um dos vários palcos para a escravidão no Brasil. Devido a fatores históricos, a presença negra no litoral paranaense chegou a 4,2%, a parda 30% e a indígena a pouco 0,2%. Entretanto, a branca chega a predominante 64%, ou seja, 1 milhão de brancos, 30 mil negros e pardos e 2 mil indígenas. Segundo o IBGE, 1/3 da nossa população é negra ou parda. A forte predominância de pessoas brancas não é à toa, e a ausência de pessoas negras muitas vezes se devem à escravidão e à colonização antigamente. Além disso, questões preconceituosas como o próprio racismo, a política do embranquecimento e a desigualdade racial. Tal desigualdade se mostra quando 2/3 das pessoas que estudam em escolas públicas são jovens negros, e apenas 48% delas conseguem terminar o ensino médio. Os escravos negros foram a segunda tentativa de exploração de mão de obra no Brasil. Os primeiros foram os indígenas. Os escravos negros vieram diretamente da África até o nosso continente, eles não sabiam de nada. Já os indígenas sabiam de tudo, então eles sempre davam um jeito de fugir dos colonizadores, por isso que eles eram apelidados de escravos rebeldes. Isso veio o termo tráfico negreiro, onde eles iriam traficar os escravos negros, os africanos, por dinheiro ou às vezes até de graça. A escravidão negra, ela substituiu a indígena, porque ela veio em segundo lugar. E também porque a indígena conhecia muito bem o território, então era bem mais fácil você impor mão de obra em alguém que não conhecia nada e era muito mais abusado. Hoje estamos aqui na Reserva Natural do Alpinista Valdemar Niklevitz. Já aprendemos um pouco da sua história, mas eu vou falar sobre a Estrada de Ferro do Paraná. Bom, essa estrada antes funcionava e transportava cargas pesadas, como por exemplo minérios, materiais, alimentos e produtos agrícolas, e também para transportar pessoas, mas hoje em dia é vista como um importante ponto turístico do Paraná. Bom dia, eu estou fazendo um projeto sobre a ferrovia Estrada de Ferro do Paraná. Gostaria de saber o que mais você conhece sobre esse tema. Pode me dizer? Eu conheço um pouco da história, da formação, das características geográficas, da maneira como se expandiu a partir dali. Tá.
que você pode me dizer sobre a vegetação do percurso dessa estrada? Quais são os principais aspectos dela? Bom, é uma região de Mata Atlântica, então bem próximo do litoral. A gente tem a serra ali e como a serra ela tem uma área bastante preservada, tem muitos vales onde a vegetação ela é visivelmente densa. É uma vegetação, em geral, desenvolvida em clima úmido, então não é um exemplar que a gente vê no meio urbano, mas lá ela está bem preservada. Como você acha que a estrada de ferro seria construída se fosse aplicada hoje em dia? Com mais tecnologia, imagino que não teria sido tão difícil para construir as pontes, principalmente, né? Não teria tanta dificuldade para passar pelo desnível da serra. Imagino também que a capacidade do trem seria maior hoje em dia, teria bem mais recursos para transporte de cargas e quem sabe até um pouco mais de transporte de passageiros do que ela tem feito ultimamente. Como você acha que essa ferrovia impactou as cidades onde ela passou? Com certeza, na virada do século XIX e XX, o impacto da movimentação comercial e também das pessoas indo e vindo graças à ferrovia trouxe mais diversidade para essas cidades. Né? Elas puderam aumentar, elas puderam se diversificar em termos de mercado que elas tinham a oferecer, né? As pessoas circulando na região. Então, acho que o impacto econômico seria o mais significativo. E quais foram os impactos ambientais dessa ferrovia? O que mudou na vegetação com ela depois? Bom, para fazer a ferrovia, eles tiveram que abrir picadas dentro da Serra do Mar. Então aí a gente já tem uma área de desmatamento inevitável, né? Ela teve que ser derrubada para a instalação dos trilhos e a gente vai ter que considerar também o impacto da qualidade do ar. Pelo tipo de ferrovia de base de carvão, a gente vai ver uma mudança no meio ambiente de maneira geral, porque a qualidade do ar vai afetar a vegetação e a vida animal do entorno. Além do barulho, imagino que o barulho da ferrovia também tenha causado algum tipo de impacto, principalmente na vida animal da região. Agora a última pergunta é: qual foi a importância da estrada de ferro do Paraná para o desenvolvimento econômico e social do estado? Ela ligou Paranaguá ao primeiro Planalto. Então ela ligou uma cidade bem antiga, né, de colonização bem antiga, portuária, um porto importante no Brasil, à capital do estado do Paraná. Então ela deu, na verdade, possibilidade de crescimento para a cidade do primeiro Planalto e crescimento em especial para a capital, ainda jovem, né, do estado do Paraná, na virada do século. Bom, esse é o tipo de vegetação que você espera ver no percurso da estrada de ferro do Paraná. Ele não é só visto como um ponto turístico, mas como um dos passeios sobre trilhos mais bonitos do mundo, de acordo com o jornal inglês Lonely Planet. Esse passeio recebe cerca de 250 mil turistas ao ano, sendo a maior parte do Brasil, mas também adquirindo muitos turistas internacionais. Segundo o site Cultural do Paraná, o site do Patrimônio Cultural do Paraná, a Estrada de Ferro é uma ótima representação do desenvolvimento do estado. Ele também é conhecido como monumento de uma das cidades mais antigas do estado do Paraná. E até hoje é bom sempre conseguir ter a oportunidade de experienciar essa aventura na Estrada de Ferro do Paraná. Nasce mais famosa pelas partes urbanas, a parte rural não deixa de ser muito bonita. Na Estrada de Ferro, o monumento da Nossa Senhora de Cadeado também é muito famoso e possui uma visão linda, assim como a ponte de São João, podendo ver todo o horizonte com a beleza natural da Mata Atlântica. Bom dia, meu nome é Leonardo e aqui eu estou na Reserva Natural do alpinista Valdemar Niklevics. A reserva foi inaugurada oficialmente no dia 12 de março deste ano e contém mais de 116 hectares. Apesar da sua recente inauguração, a reserva já vem fazendo história. Afinal, o principal objetivo dela é
a reintrodução da araucária na mata, o reflorestamento e a proteção da biodiversidade. Espero que você venha comigo nessa aventura. A mata abrange desde povos originários, como os guaranis, até populações tradicionais, como os caiçaras, faxinelenses e quilombolas. E tem um papel central na formação de práticas sociais e a cultura do Paraná. Para muitos povos indígenas, como os Guarani, a floresta transcende o ambiente físico. Para eles, a floresta é um ambiente sagrado, onde se manifestam os espíritos da natureza e se estabelece o elo com Nahanderu, a criadora. A mata fornece tudo o que é necessário a esses povos. Seus alimentos, suas medicinas, suas matérias-primas, além de seu espaço propício para a realização de rituais, que fortalece a cosmovisão dos povos. Como dito pelo antropólogo Pierre Calastres, a floresta não é apenas um espaço físico para os povos indígenas, mas sim um espaço vital e espiritual para a estrutura e organização social e simbólica de todos os seres. Entre as práticas tradicionais do uso sustentável do solo, destaca-se o uso do sistema faxinal, um sistema camponês tradicional da produção de animal e vegetal. Esse modelo comunitário combina o uso coletivo da área de floresta com a criação extensiva de materiais vegetais e extensão animal. Essa foi minha jornada pela Mata Atlântica e pela cultura paranaense. Uma história que merece ser vivida e contada. Ao fim deste documentário, espero que tenha aprendido a valorizar e preservar essa cultura paranaense. Afinal, é uma história que se vem muito antes da nossa existência. Agradeço muito por ter me acompanhado e obrigado pela sua presença. A Mata Atlântica, um dos biomas mais ricos do Brasil e do planeta originalmente, ocupava 1,1 milhões de quilômetros quadrados, aproximadamente 15% do território brasileiro. Hoje, resta apenas 12,5% dessa floresta vital para o Brasil e para o planeta. Isso ocorreu por altas taxas de desmatação e urbanização em áreas como São Paulo, Paraná e outros estados que desmataram para dar espaço para urbanização. Não só urbanização, mas para plantios de árvores ou soja e esse tipo de derivados. Por isso, há muitos projetos com o intuito de proteger e restaurar essas áreas vitais do nosso ecossistema brasileiro. O desmatamento compromete rios e nascentes essenciais para nós brasileiros, como esse rio aqui na reserva do Valdemar Nicolitz. Esses riscos podem afetar aproximadamente 110 milhões de pessoas em 3.400 municípios. No Paraná, essa perda é muito evidente. Nessa região aqui no Campo Largo, há muita perda dessas árvores e vegetação em volta desses rios. Isso não protege os rios da sedimentação que pode afetar elas. Isso agrava incêndios e outros procedimentos. Isso também causa deslizamento de rochas. E daí isso causa muita enchente, causa também crises hídricas, como tem acontecido aqui em Curitiba. Os rios que têm sido muito afetados têm sido o Rio Iguaçu e o Rio Vitória, que em União de Vitória, que atingiu 8,3 metros por causa dessa erosão causada pela falta de vegetação. Além do que, sem isso, sem as árvores para absorver água do solo e transportá-las para aquíferos, esses rios ficam cada vez menos enchidos, cada vez mais fracos, agravando cada vez mais as crises hídricas. Apesar de toda essa devastação na Mata Atlântica, ainda há esperanças. Há vários programas públicos e privados. Um dos mais importantes e líder na área é o SOS Mata Atlântica, que atua não só na restauração de áreas degradadas da Mata Atlântica, mas também na sua preservação após esses atos. Eles fazem isso de diversas formas. Uma das mais efetivas e mais básicas é o plantio de áreas devastadas. Áreas que foram devastadas por inúmeros motivos e não tem nenhuma árvore, eles vão lá e replantam com mudas nativas.
às vezes tem que ser retirado espécies que não fazem bem para o ecossistema, como aqui na reserva do alpinista do Waldemar Niklevits, onde tinha uma espécie que não fazia mal para o meio ambiente e ecossistema. Ele teve que retirar toda essa espécie e agora está replantando com araucárias, como conseguimos ver aqui. Aqui já é uma mais avançada, de 3 anos. Ainda assim está ainda pequena, mas vai crescer. No começo podemos não ver esse avanço tão iniciativo, não podemos ver os benefícios, mas daqui a 20, 30 anos, tudo isso daqui vai ser araucária grande e vai ajudar o ecossistema a se estabilizar. Essa iniciativa é feita não só aqui na Reserva do Alpinista pelo Waldemar Niklevits, mas em outros, como por exemplo no Pico do Marumbi, que é mais especificamente na reserva da Serra do Mar. É uma reserva pública com iniciativas públicas e privadas. Como é uma reserva, não pode ter nenhuma atividade econômica, então isso ajuda a preservar. Mas também há iniciativas de reflorestar essas áreas, que é algo muito importante. Essa combinação de iniciativas privadas e públicas é muito importante. Atuações privadas é algo ainda mais importante, como o que o Waldemar Niklevits faz. Sem atitudes como a deles, não poderíamos ter uma Mata Atlântica forte. Temos que ter atitudes como essa para poder preservar o nosso meio ambiente, preservar o nosso bioma, preservar a nossa vida. Como foi dito previamente, o reflorestamento e a proteção dessas áreas é vital. E um dos maiores atuantes, como foi dito, é o SOS Mata Atlântica. Um dos programas mais efetivos da organização foi em 2004, em Itu, São Paulo, onde eles plantaram 2.500 mudas por hectare em uma área de 526 hectares. Isso ajudou a restaurar uma grande área da Mata Atlântica de São Paulo. Eles também, nesse período, introduziram novas técnicas e métodos para isso. Um dos principais novos técnicas para fazer isso foi o mapeamento digital da área. Com base nesse mapeamento, foi mais fácil planejar para poder eficientemente plantar as árvores, economizando a quantidade de mudas e fazendo uma forma que as mudas vão crescer mais fortes e mais rápidos, facilitando esse processo de reflorestamento. É muito importante que essas ações, é muito importante que nós fazemos essas ações também aqui no Paraná, que nós damos novas técnicas e tecnologias. Uma coisa que saiu desse projeto foi uma grande fazenda de mudas que foi feita lá em São Paulo. É uma grande fazenda de, se não me engano, 200 hectares, que facilita a produção de novas árvores, que possibilita a mais fácil preservação e restauração de grandes áreas. Temos uma atitude, como aqui na própria reserva da Alpinista faz. Como aqui temos um exemplo de uma árvore que foi plantada há 3 anos atrás, que pode servir como semente para futuras árvores daqui a alguns anos quando nós chegar à maturidade. Esses passos são importantes. Temos que preservar, temos que continuar restaurando nossas áreas perdidas. Temos que lutar para não perder tudo.